Vamos começar o hands-on de estratificação de resina composta. Hoje nós vamos trabalhar com a Z350XT, que é a resina da 3M, que trabalha com 4 opacidades. Essas 4 opacidades são a opacidade de dentina, corpo, esmalte e translúcida. A opacidade dentina, que tem essa seringa na cor azul mais escura, é a mais opaca. Então eu utilizo quando eu quero mascarar um fundo escurecido, uma camada bem fina, quando eu quero colocar um pouquinho na linha de transição, por exemplo, numa classe 4, para mascarar essa linha de fratura da restauração. Então ela é indicada para esses casos específicos, numa camada bem fina, em que eu precise esconder ou mascarar, ou ela é utilizada também, vocês vão observar nessa técnica de estratificação, como a última camada que é mais profunda, a primeira camada que a gente coloca para dar o corpo da restauração. Já a opacidade corpo é uma opacidade intermediária, é uma opacidade mais universal, mais coringa. Ela tem essa seringa com essa tom de azul entre o mais escuro e o mais claro. E essa opacidade corpo eu posso utilizar para dar o maior volume para minha restauração, para utilizar numa restauração em que eu vá utilizar uma opacidade só. Então ela é mais utilizável em vários casos no consultório. Já a opacidade esmalte, que tem essa seringa na cor azul clara, ela tem uma opacidade próximo da opacidade do esmalte dental. Eu tenho que cuidar um pouquinho com a espessura da camada que eu trabalho com essa resina. Se eu colocar uma espessura muito grossa, por exemplo, eu vou acinzentar a minha restauração. Se eu colocar uma espessura muito fina, ela vai ressaltar o que está por baixo, vai dar mais valor para a minha restauração. Então, os estudos mostram que o ideal é utilizar meio milímetro, né, dessa opacidade. E depois nós temos a resina translúcida, para fazer aquela borda translúcida, aqueles efeitos translúcidos da borda incisal. Lógico que nós vamos utilizar uma técnica de estratificação quando o paciente tem essas características, provavelmente um paciente jovem, que tenha os mamelos aparentes, que tenha essa borda incisal mais translúcida, em que tenha todos esses desafios cromáticos que eu tento repassar e transferir, trazendo essa naturalidade para a minha restauração. Essas resinas, que são as translúcidas, elas têm essa seringa branca e nós temos 4 opções de cores. Aqui eu quero mostrar para vocês, em um detalhe mais próximo, a diferença entre essas cores. Então eu tenho a CT, que é a Clear, que é a mais neutra. Depois a gente vai para a AT, que é a âmbar, que puxa um pouquinho para o alaranjado, para o âmbar. A GT, que é a Grey, puxando para o cinza. E a BT, puxando para o blue, para o azul. Essa BT é utilizada muitas vezes quando eu tenho um paciente, por exemplo, que eu vou fazer uma restauração com cor de dentes clareados. Esse azul fica um efeito bonito na borda incisal. Então eu tenho essas 4 opções. Lembrando que a resina Z350 trabalha com essas opacidades, e tanto a opacidade de dentina, corpo, esmalte, também temos várias opções de cores em cada opacidade. Hoje nós vamos utilizar a A2, que é compatível com o nosso manequim, e vamos simular uma classe 4, uma fratura, uma troca de uma restauração, em que nós vamos confeccionar uma guia palatina para poder nos ajudar nessa realização dessa restauração. Essa guia de silicone nós confeccionamos com o silicone, o Express XT da 3M. É importante nós copiarmos às vezes, a própria restauração antiga que o paciente tenha, ou um enceramento diagnóstico que venha do protético, por exemplo, ou até nós fazermos uma restauração, uma resina provisória rapidamente, moldamos para fazer esse guia. Ou até tem uma técnica que a gente pode, se o paciente chegasse no consultório com
essa fratura, por exemplo, a gente consegue fazer a moldagem com o silicone e pegar com uma broquinha, nós desenhamos no próprio silicone essa forma, o formato do incisivo central. Então, dessa forma que eu já deixei preparado essa guia, uma característica importante nós observarmos nessa visão assim lateral, que essa guia não ultrapasse, não envolva a face vestibular. Dessa forma, a gente não vai ter o sobrecontorno e a minha primeira camada não vai ficar também vestibularizada. Só uma dica em relação à guia de silicone. Vamos isolar os dentes vizinhos para aplicar o adesivo. Aqui nessa situação, vamos simular que eu fiz o condicionamento com ácido fosfórico, lavei, sequei e agora vamos aplicar o adesivo. Nós vamos usar o Scott Bond Universal Plus, o novo adesivo da 3M, em que a gente consegue abrir com uma mão só o frasco, já fechar, e o mais importante é friccionar em toda a superfície. Por 20 segundos. Após a aplicação, jato de ar para evaporar o solvente ou até parar de ver aquelas ondinhas. E fotopolimerizar por 10 segundos. Então, feito o condicionamento com ácido fosfórico, feito a adesão com o Scott Bond Universal Plus, vamos começar a fazer a nossa restauração estratificada. Para isso, vamos começar a primeira camada com a resina de opacidade translúcida. Dessa vez eu optei pela gente usar a CT, que é a mais coringa, é a mais neutra. Uma dica importante é a gente girar a nossa seringa, não fazer esse movimento de tirar a resina contra a embalagem, porque dessa forma eu posso raspar a minha espátula na embalagem e às vezes remover alguma parte dessa embalagem e no final ver um risquinho preto da embalagem que é difícil remover. Então, acho que não sei se já aconteceu com vocês isso, mas a forma correta é a gente tirar uma porção em que a gente vai utilizar e cortar a resina desta maneira. E depois já fechar. Aqui no guia eu levo essa resina na margem, eu posso até colocar ela em posição aqui, deixa eu só colocar aqui de novo. Aqui, se vocês quiserem, a gente pode até marcar mais ou menos aonde vai com uma sonda, ou aqui eu tô fazendo com a minha própria espátula, mais ou menos para nós termos uma noção. E depois a gente leva essa resina na guia, uma camada fina. Aqui eu vou remover um pouco, que eu peguei uma porção maior, uma camada fina. Colocamos a resina na guia e levamos em posição. Observamos se ela adaptou. Se vocês preferirem, dá para usar aqui nessa união entre a superfície dental e essa primeira camada. Tem profissional que gosta de colocar um pouquinho da resina Flow nessa região. Isso faz com que faça um vedamento melhor, um selamento. Então, aqui a gente consegue adaptar bem a resina e fotoativar dessa maneira para a gente conseguir essa união dessa primeira camada com a face palatina. Fizemos essa primeira
camada com ACT. Aqui a gente consegue observar, é uma espessura fina, ela é transparente. Ó, se vocês conseguirem observar, é uma camada inicial, bem fina, translúcida. Agora vamos seguindo a estratificação, utilizando a opacidade de dentina. Uma pequena quantidade, a gente vai colocar próximo da linha de fratura, levando essa resina até metade mais ou menos da linha de bisel. Dessa forma a gente consegue mascarar um pouco essa transição entre a restauração e a estrutura dental. A gente pode trazer para essa linha de fratura, a linha de transição, com o pincel, quem preferir, para tentar mascarar. Lembrando que essa opacidade que nós estamos utilizando é uma opacidade de dentina, ela é mais opaca. Sempre observando pela lateral, para a gente ver se não está com um volume muito grande e se eu vou ter espaço para as outras camadas. E fotopolimerizamos. Como essa opacidade tem mais pigmentos, normalmente nós vamos ter que utilizar maior tempo de fotopolimerização. Dependendo do foto que vocês estão utilizando, é de em torno de 20 a 40 segundos. E as outras opacidades em torno de 10 a 20 segundos, cada incremento. E aqui está essa camada polimerizada. Deixa eu colocar aqui sobre o fundo preto, e aí vocês conseguem observar melhor. A próxima resina que nós vamos utilizar é a opacidade corpo. Ela que vai dar o maior volume para a nossa restauração. E com ela que nós vamos fazer os mamelos, fazer a caracterização que o paciente, se o paciente tiver essa anatomia na região incisal. Uma dúvida que os dentistas têm é se a gente pode manipular a resina com a luva. Sempre é bom estar com a luva, pode manipular, mas tentar o mínimo possível ter esse contato, e se fizer a manipulação com uma luva limpa. Então limpar com a luva com álcool e tal, para não interferir depois na pigmentação do material.
Então aqui, finalizada a etapa com o corpo, a camada com o corpo, a gente consegue ver que deu maior volume para a restauração, foi feito os mamelos. É importante observar nessa vista lateral para a gente ver se ainda tem espaço para camada de esmalte. E agora, entre esses mamelos, nós vamos colocar a resina CT, voltar para a mesma resina que nós usamos para camada palatina, eu vou colocar entre os mamelos. Antes disso, vamos só polimerizar essa camada do corpo. Essa camada entre os mamelos, eu posso colocar uma camada única de um lado ao outro e pressionando entre os mamelos para preencher todo o espaço, com espátula ou com pincel, como vocês preferirem. E agora a última camada com a opacidade esmalte. Importante a gente lembrar daí da anatomia dessa região. A gente vai deixar mais ou menos a espessura de 0,5 milímetro, lembrando sempre de respeitar as arestas, que são mais volumosas. Entre as arestas, a área é mais plana, que é a área de espelho, tentando devolver toda a anatomia para essa restauração, para esse dente. Então, a gente pode acomodar e um incremento único e ir trabalhando com essa opacidade. Nas áreas proximais, a gente consegue colocar uma tirinha de poliéster e eu consigo acomodar a minha resina próxima a essa tira de poliéster, fazendo a técnica da matriz tracionada. Então, em S, nós utilizamos essa tira, removendo da vestibular curpalatino, fazendo a curvatura dessa região e o excesso sai na tira. Deixa eu... A gente vai fazer isso nas duas proximais. Vamos fotopolimerizar essa última camada, lembrando que o ideal é sempre deixar a camada de esmalte com 0,5 milímetros, para não correr o risco de deixar a restauração acinzentada. Então, dessa forma, a gente consegue fazer essa estratificação quando o dente do paciente tiver essas características
anatômicas e esses desafios cromáticos, a gente consegue devolver trazendo naturalidade para a restauração. Aqui a nossa restauração ainda está com excesso, depois de todas as etapas da estratificação, agora a gente parte para fazer a remoção de excessos, acabamento e o polimento final. Então, só revisando, nós fizemos essa técnica de restauração em resina composta numa classe 4, utilizando todas as opacidades da Z350. Vocês puderam observar a espessura de cada uma e para que cada resina é utilizada e serve. E aqui eu já vou mostrar para vocês a restauração finalizada, remoção de excessos concluída e o polimento final feito. Até uma próxima e muito obrigada!